Só os irmãos para o Senhor. Poder sentar. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 5. Não, melhor dizendo, do versículo 13. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado saiu. Aleluia, glória a Deus. Certo dia, Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e eis que um centurião o parou à beira do caminho e disse: Senhor, eis que o meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente enfermo. E Jesus disse: vamos lá, e eu sararei e lhe darei saúde a teu servo. E o centurião falou e disse: Senhor, não sou digno de que tu vá à minha casa. Basta só uma palavra e eu creio que o meu servo ficará sã. E Jesus se maravilhou com as palavras daquele centurião e disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, como está a sua fé nessa noite? Está ativa ou está parada? Muitas das vezes a gente estamos tristes, cabisbaixos, olhamos para um lado, para o outro e não vemos uma saída. É nessa hora que a gente tem que usar a nossa fé, porque Deus, em Hebreus, diz bem assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, irmãos, a fé não é vista carnalmente. A gente tem que crer. Pelos olhos espirituais, a gente tem que contemplar a nossa vitória. Muitas das vezes a gente olha para o problema e diz assim: será que Deus está me vendo? Será que Ele está vendo eu aqui nesse sofrimento? E muitas das vezes Deus usa até um irmão que está aí sentado e fala bem assim: servo, eis que estou entrando com providência na sua vida. E muitas das vezes a gente ainda fica em dúvida e não usamos a fé, porque se usarmos a fé, não importa o tamanho da sua fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ele pode mover os montes. Aleluia, glória a Deus. Vemos lá na passagem de Pedro que Jesus estava pregando para uma multidão e Jesus manda que seus discípulos atravessem para o outro lado. E quando os discípulos estavam no meio do mar, um vento balançou e uma grande tempestade veio sobre eles. E aí Jesus aparece no meio do mar e eles começam a ter medo, pensando que é um fantasma. E aí Jesus fala: não se apavorem, pois sou eu, mestre. E Pedro fala: se tu és mesmo o mestre, me ajuda até aí até onde o Senhor está. Então Pedro ele sai do barco e começa a caminhar. Mas aí quando ele vê as ondas, o vento, ele sente medo e começa a afundar. E Jesus pega em suas mãos e o levanta e diz bem assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Bem assim é nós, quando estamos na casa de Deus, com alegria, disposto, fazendo a obra, e aí quando a gente vê um empecilho, alguém fala alguma coisa, o inimigo se levanta, e aí a gente quer voltar para trás, quer recuar. Mas é nessa hora que a gente tem que olhar para o alvo, para Cristo, e crer que Ele nos dará a vitória. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios diz bem assim, 2 Coríntios diz bem assim, capítulo 5, versículo 7: porque andamos por fé e não por vista. Então, nós não devemos confiar nas armas, nos carros, nos cavalos que estão aqui, mas devemos confiar em Deus,
que Ele pode tudo em nossa frente. Aleluia, glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.